Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje o nosso estudo está a cargo do nosso amigo Rogério e ele vai falar do tema Que Buscais. É uma página de Fonte Viva? Caminho, Verdade e Vida, né? Mas antes disso, nós vamos fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida também, mas na lição 141, pior para eles. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 21, que diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E aí nós vamos ter uns comentários de Emmanuel com base nessa passagem, que diz assim: Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhe o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que nos obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergaria a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpre-se a divina palavra. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Então, Emmanuel, como sempre, é aquele espírito contundente. Emmanuel, ele quando ele fala direto, objetivo, né? E aqui, ele no final, ele já diz porquê do pior para eles, né? Justamente no sentido de que nós estamos aqui sabendo de que estamos para aprender, né? Uma grande escola, a Terra é uma grande escola. E todo mundo aqui dentro dessa escola, nós estamos aqui para aprender tendo várias experiências para que a gente possa aprender e corrigir esses desafios, ou então alcançar esses desafios a qual a nossa experiência terrena nos mostra, né? E ele coloca o seguinte: a partir do momento em que a gente está aqui se preparando, está aqui estudando, está colocando em prática, está exercitando de alguma forma, ele coloca assim, ele coloca aqui como hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ou seja, está próximo de nós toda essa verdade da qual nós estudamos, esse arsenal de conhecimento. A partir do momento em que eu vivencio isso, está próximo de mim. Mas ele diz também o seguinte, ele fala aqui, deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita, cumpriu-se a divina palavra. Se interessados não se beneficiarem com ela, pior para nós.
Ele fala para eles, né? Mas é pior para nós. Quanto mais distante eu tenho dessa verdade, mas essa verdade que eu tenho justamente em exercício, em exercitar. Porque é muito lindo a gente falar aqui, gente. A gente lê a mensagem, aí Emmanuel tá dando um alerta para nós, uma reflexão para nós. Mas é lá fora, é lá no ambiente da família, é lá no ambiente social, da qual a gente é convidado a exercitar toda essa palavra divina. E ele diz que quando a gente não usa isso, desperdiçamos. Porque quando Kardec pergunta para os espíritos onde está escrito as leis, e os espíritos são categóricos em mostrar que está na consciência, nós sabemos o que está certo e o que está errado. Nós sabemos que a partir do momento que eu venho aqui, está todo mundo aqui vendo, não é um protocolo de compromisso ou uma folha de ponto, né? Ou então, vim, estou aqui, né? Não é somente isso. Nós estamos aqui com o objetivo de que, com as palavras do nosso irmão, que vai falar um tema bem bacana, o que a gente busca, que buscais, para que a gente possa colocar essa reflexão desses ensinamentos e vivenciar. A metodologia de Jesus é o tempo todo pautada para que a gente possa vivenciar e compreender no decorrer do tempo todos esses ensinamentos. E olha que a gente tem mais de 2023 anos entrando para 2024. E a gente tem muito ainda para que a gente possa despertar esses ensinamentos em nós para cumprir com um compromisso que a gente tem no campo da regeneração. Então, aquele momento que a gente recebeu a palavra divina e a gente desperdiça, cuidado, né? É isso que ele manda dizendo aqui, cuidado, né? Vamos fazer por onde, para que a gente possa vivenciar todas essas lições, tá? Então, nós vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade bendita de estar mais uma vez nessa casa espírita querida, a aprender um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que a gente possa refletir e meditar nas lições que o nosso amigo Rogério vai apresentar, junto com os amigos espirituais que lhe orientam, para que a gente possa despertar e refletir essas lições em nosso íntimo, para colaborar e vivenciar no seio da sociedade, no seio da família, e contribuindo com o convite que nos foi dado da regeneração desse planeta, para que a gente possa promover a instalação da paz e ao mesmo tempo edificar essas lições a espíritos distantes dessa mensagem consoladora, ou aqueles que mais necessitam de ouvir essa palavra amiga. Aos amigos que estão na internet, aos amigos que estão a caminho, aos amigos espirituais presentes, que a gente possa se manter na mente ativa durante toda a palestra que nos será evidenciada, apresentada, e que possamos, através desse banho de luz da qual nós vamos receber, para que a gente possa aí sim levar a todas as criaturas, e que a gente possa mentalizar naqueles espíritos que tanto necessitam. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar do tema que buscais. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Boa noite ao pessoal que porventura venha nos assistir mais tarde nas redes. O tema de hoje, que buscais, é um convite à reflexão
para que a gente busque mais através da doutrina espírita recursos para que a gente possa se conhecer, saber a nossa destinação e a rota segura para a gente atingir a nossa meta. É um tema tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, da lição 22, e é baseada no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 38, que diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E a partir disso, Emmanuel faz um comentário para a gente. Mas antes de eu buscar o comentário de Emmanuel, antes de eu desenvolver o tema, eu quero lembrar para a gente que através da doutrina espírita tem umas coisas que eu acho importantes para a gente se situar. Eu acho importante e relacionado a esse tema a gente lembrar do Livro dos Espíritos, da escala de evolução dos mundos e da escala dos espíritos. Na primeira, a gente sabe que nós estamos na transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E que nessa fase, a gente saiu da primeira fase, que foi mundo primitivo, onde predominava a vida animal, e entramos na fase de prova e expiação, onde a gente começa a adquirir consciência de nós mesmos, de indivíduos, e exercitar as nossas aptidões físicas, como com a nossa natureza hominal, de espíritos encarnados, e exercitar o nosso intelecto, que é da nossa natureza espiritual. A gente aprende a conhecer o que é o bem e o que é o mal, e de experiência em experiência a gente vai se aprimorando, corrigindo os nossos erros, os nossos equívocos, nos libertando de vícios, porque essa jornada toda do mundo primitivo até aqui, a gente é envolvido nas influências da matéria e do meio, a gente adquire alguns vícios, né? E precisa, à medida que vai se aperfeiçoando, se libertar dele e adquirir as virtudes que nos são apresentadas, nos foram trazidos por diversos mensageiros do mundo maior. A segunda parte, que é sobre a escala dos espíritos, a gente observa que a grande maioria de nós estamos nessa terceira ordem. É uma questão natural. Haja visto que, se viemos de um mundo primitivo, a maioria de nós está no início da jornada. Os que aqui estão, que são mais elevados, são os que vieram para nos ajudar. Vieram de outros orbes, já com alguns conhecimentos, vieram dos mundos ditosos e vêm com a missão de nos esclarecer e de nos ajudar a caminhar na nossa jornada. Então, a maioria de nós somos espíritos imperfeitos. Então, estamos entre aqueles cinco itens da escala que Allan Kardec trouxe para nós, que vai de 1 a 10, em ordem decrescente: 10, 9, 8, 7 e 6, referente aos espíritos imperfeitos. 5, 4, 3, 2,
da fase dos bons espíritos. É a escala que é única, né? Então, nessa fase em que nós estamos enquadrados, ele começa por aqueles que são mais arraigados no mal. Então, são espíritos que já experimentaram algumas coisas, mas ainda estão muito ligados à afinidade com a vida material, com a influência da matéria, e que se deixaram levar pelas ilusões e se comprazem ainda nos vícios, no orgulho, no egoísmo, nas paixões, e aí nos induzem ao erro, ao vício. Os outros 3 elementos são espíritos imperfeitos, têm aptidões ainda inferiores, mas já demonstram alguma coisa de querer se melhorar. Tem aqueles que não têm maldade, têm malícia, tem aqueles que zombam, né? Se comprazem, e a gente vê isso não só no mundo espiritual, mas no mundo material. Esses espíritos gozadores que são dados a brincadeiras, né? Inconsequentes, né? A gente vê isso nos grupinhos de trabalho, de amizade, aqueles que gostam de piadinhas, que gostam de ficar pegando um lado nosso negativo e ficar zombando, que hoje em dia é muito comum chamar de bullying, né? Esses são os zombeteiros. Tem os pseudo-sábios que acham que sabem muito, desenvolvem teorias, mas se enrolam e ainda são muito apegados à materialidade. E por aí vai. Então nós estamos nessa fase aí, buscando aprender. O Emmanuel faz um prefácio do livro No Mundo Maior, do André Luiz, e ele comenta justamente sobre isso, sobre a grande maioria da humanidade terrena, que somos ainda como crianças. E aí a gente relembra da nossa vida infantil e relembra daqueles com quem a gente conviveu, que a gente viu crescer, ajudou a educar, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, primos, né? Aqueles que a gente viu crescer, aqueles que a gente ainda vê, ainda hoje, na idade infantil, bebezinho, né? Aprendendo ainda no início da jornada, os que já estão na idade infantil, entrando na idade escolar, 5, 7 anos, a qualidade do pensamento deles, a qualidade das ideias, como se expressam, o linguajar ainda inocente, e como o pensamento ainda é inocente, como se expressam inocentemente, as preocupações deles relativas àquela idade. E quando a gente entra na adolescência, o que nos desperta e chama atenção, é o início das responsabilidades, porque a gente começa a frequentar a escola e tem aquele compromisso de aprender, são o início da nossa vida. E da convivência com o maior número de pessoas e de diversidades, e aí a gente tem contato com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, somos influenciados e influenciamos. Desperta em nós, pela formação do organismo que sai da infância para a idade adulta, começando a se transformar, e os nossos órgãos se transformam e os nossos... Fugiu a palavra agora, e olha que eu sou da área da saúde. Enfim, o nosso organismo produz hormônios
que nessa fase da adolescência para a vida adulta mexe muito com a gente, mexe muito com a nossa psique, mexe muito com a questão da sexualidade que aflora em nós nessa época. E isso toma grande parte da nossa vida. E fazendo uma reflexão dessa fase de nós humanos com os espíritos encarnados na Terra, os espíritos superiores nos veem assim, ainda aprendendo. Então a gente tem noção muito limitada de Deus, da espiritualidade, uma compreensão ainda muito limitada. Os bons espíritos, os mensageiros, em todas as épocas, sempre trouxeram para a gente essa noção de Deus, das leis divinas, e nós fomos aprendendo aos poucos. Mas, espiritualmente, demoramos muitas existências para realmente compreender toda a magnitude de Deus, da sua excelência, da sua criação, de quem somos, do nosso relacionamento com Ele e aqui viemos. E até que a gente adquira essa maturidade, eles nos assistem. E o Emmanuel fala justamente disso nessa introdução do livro No Mundo Maior, em que ele comenta a obra de André Luiz e fala dessa grande maioria da espiritualidade que está nessa fase ainda da infância e como é que eles olham para a gente. Enquanto a gente aqui no mundo encarnado opta por exigir direitos, benefícios e quando se julga prejudicado, exige do semelhante severamente punição, justiça, mas uma justiça que está mais para a vingança do que realmente para a justiça. A espiritualidade nos assiste, nos orienta, nos educa segundo a lei de amor, que é a lei divina. Então, tudo faz seguindo a lei de amor. Então, tolera as nossas experimentações, aceita as nossas experimentações, dá-nos a liberdade de agir e vai nos assistindo e nos orientando, pouco a pouco. Por isso, a nossa caminhada é gradativa. E o André Luiz, a partir do momento que ele começa a escrever o livro e escrever a história desse livro No Mundo Maior, em que ele é matriculado num curso e é assessorado por um instrutor e começa a ir em direção a isso. Enquanto ele está se dirigindo para o local onde vai haver uma primeira reunião, em que um grande espírito vai trazer conhecimentos a uma grande assembleia, nesse momento de deslocamento, ele com o instrutor, ele em espírito começa a fazer reflexões a respeito da vida e a respeito da humanidade, e faz reflexões a respeito de que todos nós vivenciamos essa experiência de estar do lado de cá encarnado e estar do lado de lá. Todos nós passamos o portal da vida terrena para a vida espiritual, cada um de nós com a peculiaridade de acordo com a vivência, com a experiência que a gente adquiriu. E ao transpassar esse portal, vamos cada um para o campo vibratório em que se afinizou. E ele vai dilatando essa reflexão dele e observa também, tal qual o Emmanuel, essa grande massa humana ainda presa às
necessidades da vida terrena, as necessidades imediatas da vida, com viciações, com paixões, sem conseguir alçar um voo maior da compreensão da vida espiritual para se projetar melhor na vida, mais equilibradamente. Até que chegam ao local e aí ele ouve a palestra e depois tem as suas atribuições. Mais adiante, num outro capítulo, ele tem a oportunidade de passar por uma atmosfera terrena em que justamente ele observa novamente essa grande massa de espíritos humanos ainda apegado às influências da matéria, sem se dar conta, sem se perceberem ainda como espíritos imortais. E tudo isso a gente aprende na leitura desse livro, quando a gente se fixa em não só ler assim en passant, mas em refletir no que está lendo para as considerações. Eu trouxe isso para que a gente possa compreender essa reflexão do que buscais. No Evangelho de João, onde está baseado no versículo 38 essa questão, o Evangelho de João, ele diz assim, aí eu preciso ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse capítulo vai até o versículo 51. Ele é interessante porque é uma linguagem diferenciada, exige atenção para que a gente compreenda o que João quis dizer para a gente na linguagem daquela época. E eu sempre tive o hábito de ler as Escrituras. Eu, no início da minha jornada, fui católico. Eu optei pelo Espiritismo aos 13 anos, mas cheguei a fazer o catecismo e sempre tive o hábito de ler o Evangelho. Só depois é que eu fiz o sistematizado. Então, por ter o hábito de ler a Bíblia, as Escrituras, essas questões eu lia sempre, meditava, mas algumas coisas martelavam e eu não entendia. Como, por exemplo, aqui o início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Assim como o restante do capítulo todo, só com o auxílio da doutrina espírita eu pude compreender melhor isso. Porque ele está se referindo aqui
a Jesus, que a doutrina espírita esclarece para a gente que foi aquele que criou o nosso planeta Terra, que manipulou o princípio material do universo até que se formasse aquela massa gasosa, e manipulou até que se condensasse, até que houvesse as eclosões materiais, os cataclismas, e tudo fosse acomodando para que houvesse condições de haver vida no planeta, para que o princípio intelectual e o princípio material pudessem se fundir até que ambos se desenvolvessem e dessem as primeiras formas de vida orgânica, e mais tarde pudesse surgir no planeta o homem, que a gente sabe através da doutrina espírita que são os espíritos que já se desenvolveram, que encarnam num corpo físico para desempenhar funções. A gente encontra tudo isso no Livro dos Espíritos, em uma extensa gama de conjuntos de perguntas e respostas que vão falando sobre, desde a formação da matéria, do elemento material, da formação de átomos, da união de átomos formando moléculas, de como os átomos têm energia e se buscam por afinidade e formam moléculas que, por sua vez, formam corpos físicos, que esses corpos físicos, continuando essa caminhada de transformação, num determinado momento, essa matéria adquire uma propriedade que se chama princípio vital, e que a partir daí, desse princípio vital, surge, da união do princípio vital com as matérias, surge a vida, as várias formas de vida, das vidas microscópicas às vidas macroscópicas, dos seres vegetais aos animais até o homem, até que esses corpos comportem um princípio inteligente e que essa inteligência possa se manifestar, que é através dos primeiros homens, os primatas, que vêm até os dias de hoje, que são os homens, e vão se desenvolvendo. Tudo isso está no Livro dos Espíritos, está no capítulo 10 da Gênese também. Então é muito interessante e é muito importante que a gente estude para compreender isso, para que a gente possa buscar intercâmbios, para que a gente possa realmente se desenvolver e saber como se conduzir na vida e saber o que a gente busca. Ainda na continuação da interpretação desse capítulo 1 do Evangelho de João, mais adiante, quando ele diz aqui, eu já li essa parte, quando ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí, com a ajuda da doutrina dos Espíritos, a gente entende novamente isso. Nós fomos criados homem e mulher. Através da união do homem e da mulher, a gente é capaz de gerar uma nova vida, e nós vemos os filhos nascerem.
mas o que nós geramos é a vida orgânica, é o corpo. O espírito é trazido do mundo espiritual. E aí é o que a gente pode perceber aqui, que muitas das vezes a gente lê e não compreende. E muitos de nós ainda fica na leitura equivocada só da letra, não conseguindo alcançar o espírito da mensagem. A doutrina espírita nos faculta essa possibilidade. Mais adiante fala de João, que João é aquele que veio para dar testemunho da luz que era Jesus. Que João não era luz. E aí a gente vê na diversidade do planeta as várias faixas de espíritos, os vários graus de espírito, como eu citei a escala dos espíritos. Jesus, o espírito puro, João, um mensageiro, mas que não era a luz. Já tinha um determinado conhecimento, já era espiritualizado, já conseguia trazer ensinamentos, já incentivava uma massa a se conduzir no caminho reto, a se corrigir, mas ainda não era perfeito. É o que demonstra aqui. Aí quando chega lá no item 37, por aí, João diz: eis o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus, e ele é abordado por vários grupos, fariseus, escribas, que querem saber a respeito de quem é João, e João diz: eu não sou a luz, eu sou aquele que clama no deserto, dizendo que não era o Cristo, era só um mensageiro. E ele diz: eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza sobre o Espírito Santo. Aí ele está dizendo para a gente que recebe uma orientação espiritual, e aí a gente vê a ponte do Espiritismo nos esclarecendo que há um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, e ele recebia essa orientação. Ele foi orientado a uma missão, a esclarecer a massa, a preparar a massa para quando Jesus viesse, a que eles mudassem a conduta deles, se reformassem intimamente. E um grupo que se achava, como eu falei lá no início, pseudo-sábio, que se achava que sabia tudo, questiona ele: se você não é o Cristo, por que está batizando? Então quem és para que a gente vá dizer? Eles eram enviados de outro, eles tinham que dar conta da informação para o outro grupo. Então a gente vê a diversidade de grupos espíritos, da variedade de grau de entendimento de cada um aqui. E mais adiante, dois discípulos de João, quando João torna a ver Jesus e torna a falar: eis o Cordeiro de Deus, eles começam a seguir Jesus. E é onde dois discípulos ouviram João dizer isso e seguiram a Jesus. E aí está no versículo 38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, onde pousas? Ele: vinde e vereis. E foram. A partir daí, Jesus começa a reunir os discípulos, os 12 discípulos, e começa a se mostrar a eles. Quando João chama o irmão Pedro e apresenta a Jesus,
Jesus diz a ele que ele é filho de João ou de Jonas, segundo a tradição de cada um, e que Simão seria Pedro, Cefas. Depois fala para Natanael que havia visto ele, antes que o outro fosse chamar, visto ele debaixo de uma figueira. E aí Natanael percebe que ele tinha dons realmente além do nível comum da humanidade. E por aí vai. Então, é um capítulo que, se a gente parar para realmente refletir, ele traz muitos ensinamentos que, com o recurso da doutrina espírita, a gente tem muito o que aprender. Então, Emmanuel, a partir daí, traz a seguinte reflexão para a gente, e eu volto a ler, porque é a lição 22 do Caminho, Verdade e Vida, que diz assim: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os tempos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Logo no princípio, a gente vê que ele fala que a vida é um conjunto de experiências e que cada existência isolada oferece ao homem proveito de novos conhecimentos. Uma alusão aqui à vida terrena, ela começa na concepção e termina na morte do corpo físico. Mas a vida em si, a gente sabe que continua, o espírito é imortal. Então, quando ele diz aqui que a vida é um conjunto de experiências, ele está fazendo uma alusão justamente à reencarnação, às várias etapas da vida. E quando ele diz aqui, cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, é isso. Em cada existência, em cada encarnação, a gente tem o proveito de novos conhecimentos, vai acumulando conhecimentos. Precisamos da aquisição dos valores religiosos, que é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. E aí ele alerta aqui que justamente a gente, nessa questão, a gente se deixa levar pela viciação dos sentimentos, pelo jogo inferior dos interesses egoístas. Então, o que a gente precisa combater na gente? O orgulho, o egoísmo, as nossas imperfeições. Olhar para dentro de nós
e ver o que a gente tem ainda que a gente precisa transformar, melhorar, para que a gente possa realmente buscar a comunhão com Deus. E ele fala aqui que a gente, nessa faixa de vibração, a gente quer negociar, que acha que a providência divina é subornável. E a gente viu isso durante muito tempo nas religiões, querendo negociar, né? Esse culto de fazer promessas, se eu conseguir isso, eu faço aquilo, né? Ou aquela cultura de tantas orações para ser perdoado, sem buscar a realmente se transformar. E a gente fica naquela expectativa de que, quando chegar a nossa hora do desenlace, da morte do corpo físico, que a gente vai ter acesso realmente àquele céu cheio de glória, cheio de contemplação beatícia, e que os anjos vão nos servir. E a gente sabe que, na verdade, não é assim. Os anjos, que são os espíritos puros, os espíritos superiores, eles estão a serviço de Deus, para que toda a obra divina seja mantida equilibradamente, para que ajude na nossa caminhada evolutiva, não para satisfazer a continuidade das nossas viciações. É preciso que a gente se transforme, se esforce na nossa evolução. E é isso que a gente tem que perceber, o que a gente está buscando, aonde a gente vai chegar. Nos dias atuais, nós estamos no final de um ciclo. Aqui no mundo terreno, a gente conta o tempo de uma maneira diferenciada aqui no mundo espiritual, e a gente está chegando no término de um ciclo de 12 meses. Dezembro é uma época que é para a gente comemorar a lembrança da chegada do Cristo ao orbe, para trazer para a gente as boas novas, a informação da chegada, é chegado o reino de Deus ao mundo, para que a gente possa buscar se espiritualizar. E, no entanto, a gente ainda está apegado envolvido nas vibrações globalizadas, principalmente os administradores do nosso orbe, cujo pensamento central é a economia e a capitalização de dinheiro circulante. A gente trabalha, no final do ano faz jus a um dinheirinho extra, mas aqueles que manipulam isso, ao mesmo tempo que a gente recebe, eles já estão fazendo com que a gente se desfaça desse valor sem conseguir usufruir dele, estimulando através das mídias a posse. E assim surgem na vida da gente os Papais Noéis, as Black Fridays, e o povo se movimenta num frenesi danado por entre os shopping centers e centros comerciais, comprando, e logo essa satisfação ilusória se transforma em dívida e tormento na vida da gente, e a gente não conquista nada de efetivo, não conquista nada de patrimônio, de aquisição para a nossa vida de espírito imortal. Então, como compreender a vida? A gente já ouviu falar da teoria científica do Big Bang, que o universo se expande, que os átomos possuem energia e se atraem e formam moléculas nas diversas formas de matéria, que as células menores formam vida e também se atraem, da reprodução humana através da união do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o óvulo, né?
a gente já entende que a vida segundo o dicionário é vida, substantivo feminino, propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Do latim vita, que significa existência, é o estado de atividade incessante comum dos seres organizados. E a gente sabe que a vida, no sentido espiritual, vai além disso, né? E aí, quando a gente estuda lá na Gênesis, a gente já viu isso, e quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, na questão 22 fala sobre a matéria, na questão 22A fala que a matéria é o laço que prende o espírito, fala que o espírito é o princípio inteligente do universo, né? Que a inteligência é um atributo do espírito. Na questão 25 fala que espírito e matéria são distintos, mas precisa dessa união para que a matéria seja intelectualizada. A química, na questão 45, fala das moléculas orgânicas, fala que há os germes, um princípio inteligente. No capítulo 4 do Livro dos Espíritos está assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Esses órgãos são a propriedade das necessidades que a conservação própria lhes impõe. São unidos pela lei de atração, a matéria animalizada. Mais adiante, fala que o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente. Quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. E aí a gente pode observar isso também, se a gente perceber que o nosso corpo, quando nós nos exercitamos, nós temos o nosso tônus muscular aumentado. É assim que funciona essa força motriz. A inteligência e a matéria são independentes, mas precisam dos órgãos materiais para se manifestar, sendo o espírito unido à matéria para intelectualizar. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, que através do pensamento lhes transmite a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que são uma individualidade. Estabelecem os meios de se relacionar com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades e têm sua fonte no princípio inteligente universal. Que os espíritos são os seres inteligentes da criação, são obras de Deus, têm princípio, porém, o modo e quando são criados não sabemos e ainda não desenvolvemos senso suficiente para compreender isso. São seres criados de matéria quintessenciada, por isso diz incorpóreos, habitam o mundo espiritual. Tudo isso a gente adquire estudando a doutrina dos espíritos. E aliado a tudo isso, o que a gente precisa compreender é que através do fenômeno da reencarnação é que nós vamos nos desenvolvendo, adquirindo essas experiências que o Emmanuel e o André Luiz falou para a gente, que a gente precisa ir se aperfeiçoando, se desvinculando dessas imperfeições. Só assim
a gente vai conseguir superar a influência da matéria e superar as nossas viciações e influência dos outros espíritos ainda imperfeitos. Pelo processo da reencarnação, somos compelidos pela nossa natureza ao trabalho, à convivência com os semelhantes em regime de colaboração. Somos supervisionados de maneira indireta e respeitados nas nossas decisões, mas vivenciaremos as consequências dos nossos atos, bons ou maus. Devemos evitar vícios, ilusões e corrigir erros. Também devemos superar a influência da matéria, do meio que vivemos e daqueles que se comprazem no erro. Espiritualizar é uma atitude de aperfeiçoamento moral e intelectual. É buscar a compreensão do objetivo da vida, das leis divinas ou naturais. É despir-se das afeições terrenas. É se esforçar para não se tornar escravo da matéria, das sensações, dos vícios de espíritos imperfeitos que se perderam nas maldades. É atender às orientações benévolas dos espíritos mais evoluídos que de boa vontade nos apontam rotas seguras para a nossa evolução. A mensagem de Emmanuel é um questionamento, um convite à reflexão justamente para nós espíritas, que temos toda uma doutrina para nos esclarecer, uma caminhada para a gente evoluir, todas as orientações para vencermos os obstáculos. O que a gente precisa é se fazer justamente mais humilde. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade, mas precisamos exercer a vontade que temos inata dentro de nós e precisamos nos esforçar para nos desapegarmos dessas influências. Jesus nos ensinou a necessidade de nos despirmos do orgulho e do egoísmo, de nos fazermos humildes, para conquistarmos essa nossa liberdade e aprender a servir e nos submeter às leis do Criador, respeitar a vida, a nossa e dos nossos semelhantes, pensar antes no bem coletivo, observar primeiro as necessidades do espírito imortal. Só depois é que a gente busca ver o que necessitamos de imediato para a sobrevivência do corpo. Discernir o que é mais importante, a vida material ou a vida espiritual. Emmanuel fala para a gente também do exemplo vivo da cruz, figurando a necessidade de aceitarmos as nossas experiências, sem lamentações e nem revoltas. Faz referência a Jesus nos umbrais dos tempos, o que nos remete àquele conto do Humberto de Campos, que esclarece para a gente sobre os 3 dias após a crucificação do Cristo até a sua ressurreição, em que ele relata para Madalena a necessidade de, antes de subir ao Pai, descer mais e mais a regiões abismais para socorrer um amigo, que era Judas. Isso para que a gente não tenha dúvidas de que ele também vem em nosso socorro e que trabalha incansavelmente pelo nosso progresso espiritual desde os primórdios até hoje, para a gente refletir na necessidade de aprendermos a nos dirigir a Deus e aos bons espíritos, de sabermos o que pedirmos e de santificar o templo de Deus, que é o nosso corpo, preservando das viciações. E também os templos de pedra, que são os nossos locais de comunhão com o Criador, onde a gente vem em busca desses estudos, desses conhecimentos,
dessas reflexões dos seus ensinamentos, das suas leis, para que a gente não se perca e nem se atrase nessa trajetória. E aí a gente aprenda então a buscar primeiro esse alimento espiritual. É o que eu busquei estudar para trazer até vocês, dividir com vocês e convidar vocês a continuar nesse esforço de estudo e de transformação, para que a gente, quando chegue a nossa hora de também deixar aqui esse corpinho, porque ele tem um prazo de validade, esse princípio vital que rege a vida orgânica tem um tempo de curso para que a gente viva essa existência e essa oportunidade de aprendizado nessa fase, para que a gente, quando chegue do lado de lá, a gente chegue consciente, a gente chegue e encontre um campo vibratório equilibrado para nos sustentar, para que a gente se liberte dos sofrimentos do passado. A gente viu nesses dias recentes alguns companheiros que fizeram essa transição. A gente pede por eles para que eles tenham essa tranquilidade, essa consciência tranquila de que se esforçaram e que os amigos espirituais possam receber eles, e que a gente busque também nesse esforço a certeza de que quando chegar a nossa vez a gente também vai carregar essa paz com a gente. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça com todos. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos o Rogério, né, pelo estudo da noite de hoje, pela reflexão, né, aprendizado. E lembrando que no próximo domingo, quem vai estar com a gente na palestra é o nosso amigo Pedro Lacerda. Ele vai falar sobre o tema Amor, a Única Dádiva. Próxima quarta-feira também nosso amigo Manuel Coelho também estará aqui, né, no dia 20. Agradecendo, né? Já agradecendo, acho que as cestas já fecharam, não é isso? Na hora que deu os joinha, então agradecer a todos os voluntários, a todos os colaboradores, a todas aquelas pessoas que se esforçaram para o sucesso das nossas cestas, né? Para que a gente possa entregar e cumprir com os nossos desafios das 36 cestas básicas que foram planejadas e vão ser entregues nesse domingo. Então, aqueles que colaboraram, no nome da diretoria, nosso muito obrigado, né, a todos os voluntários, frequentadores, né? Lembrando também que nós estamos numa semana de ciclos na qual os estudos da casa vão entrar no período de recesso, né? A evangelização já está em recesso, o estudo sistematizado e metódico vai entrar em recesso também a partir de amanhã. Então, o estudo de segunda, que é online, também vai parar no período de Natal, Ano Novo, e eles só vão voltar a partir de janeiro. Então, a maioria dos nossos estudos da casa entrarão no período de recesso. As reuniões públicas não têm recesso, tá, gente? A gente continua com as reuniões públicas normais. Vai ter reunião pública esse ano. Nós estamos o dia 24 é um domingo, né? 24 e 31 é um domingo, então vai ter atividade normal na casa, tá? Vai ser aberto, né? Plantão de paz também, o Tomi já deixou claro, deixou com a gente a aprovação de que vai vir, né? Vai ter o plantão de paz também nas segundas-feiras. Então, as atividades da casa, algumas estão em recesso, mas as outras estão todas normalizadas. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo essas lições que nos foram reflexionadas e meditadas na noite de hoje.
e que possamos levar esses ensinamentos aos nossos lares, aos nossos amigos, para que a gente possa levar essa semente da qual recebemos o convite de prosseguir com a regeneração desse planeta, de colaborar com a regeneração desse planeta. Pedimos amparo e proteção àqueles espíritos que necessitam de um apoio, necessitam de um auxílio, que nessa época de Natal, na qual muitos espíritos são tocados, que a gente possa auxiliar a todas aquelas pessoas que necessitam de um carinho, seja eles em necessidades materiais, mas que a gente possa suprir também as necessidades psicológicas, emocionais, a todos aqueles irmãos que necessitam desse amparo. Ampare também a nossa comunidade local, que recebe a nossa casa, nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo. Que a gente possa aproveitar que a psicosfera do planeta prepara para receber o aniversariante do mês, né, que é o nosso amigo Jesus, e que a gente possa tocar dentro dessa psicosfera, auxiliando os nossos irmãos, para que a gente possa ter, seja na noite de Natal ou seja em todo dia, né, a compreensão e o caminho de auxiliar nossos irmãos para seguir em frente, aprendendo e vivenciando esse evangelho da qual nós somos convidados todo dia a exercitar essas lições e seguir o caminho oportuno do aprendizado para se tornar-se um homem de bem. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aos amigos que desejaram paz, só aguardar que serão chamados.